Olá pessoal, estamos aqui de volta, sou o professor Vieira, estamos dando continuidade às nossas videoaulas de topografia na parte de altimetria. Já exploramos toda essa questão do nivelamento trigonométrico por visada unilateral, visadas recíprocas e simultâneas. E estamos agora avaliando as incertezas de cada uma das variáveis que intervêm no cálculo do desnível da altitude do ponto visado e na propagação, que essas incertezas de cada variável fazem lá o efeito na altitude conhecida, né? Na aula 8 passada, eu fiz uma revisão, eu revisitei aquela dedução da expressão geral da lei de propagação dos erros, e ela pode ser vista, vocês podem consultá-la sob o nome no YouTube de Teoria Erros, Propagação e Incertezas. Então tem ali já uma recordação daquela teoria que nós vimos lá no início daquelas outras aulas, que quem quiser refrescar a memória, se interessar pela dedução, pode visitar lá. Então agora vamos avaliar a incerteza da altitude de um ponto B, né? Nós teríamos aqui um ponto A, do ponto A queríamos saber a altitude de um ponto B, né? Teríamos aqui a altitude do ponto A, aqui assim a altitude do ponto B, e essa altitude do ponto B é determinada a partir de uma série de variáveis que, como nós já vimos, né? A distância zenital, a distância e assim por diante, né? Então podemos botar assim, ó, a altitude do ponto B seria igual à altitude do ponto A mais D cosseno Z mais a altura do instrumento, aqui Z é zenital, a D é a distância medida, menos a altura do objeto visado, mais o efeito da refração da curvatura da Terra, menos o efeito da refração atmosférica, né? Essa visada que sai de A para B, ela é refratada pelas camadas da atmosfera e nós teríamos aqui assim então, né, um efeito da refração atmosférica. Aqui então teria a altitude do ponto B. Cada uma dessas variáveis que entra aqui no cálculo da altitude de B, elas são medidas, logo tem incertezas. Mediu, erra. Tem os inevitáveis erros acidentais das medidas, podem ser sistemáticos, então temos que corrigi-los, pode ser os erros grosseiros ou falhas de observação, tem que ser corrigidos, então depois de tudo apurado, vai se fazer essa determinação da altitude do ponto B. Aqui, esse efeito da refração e da curvatura, né? Esse efeito da curvatura terrestre, nós vimos que é igual à distância ao quadrado por 2 vezes o raio da Terra. Vimos que esse efeito da refração atmosférica é a distância ao quadrado por 2 vezes o raio de curvatura, né? O raio de curvatura aqui do raio luminoso. Teremos aqui a trajetória do raio luminoso vindo do sinal até onde está o observador, e essa circunferência aqui então tem um raio que foi determinado por Gauss em janeiro de 1823 e cuja incerteza, essa incerteza aqui é o objeto da aula de hoje. Então hoje, nessa aula 9, vamos falar dessa chamada de incerteza 1 no nivelamento trigonométrico visado unilateral, e vamos tratar, nessa propagação de incertezas, vamos tratar dessa questão da variável R, que é o efeito da refração da curvatura terrestre, né? Então aqui assim, nós então podemos dizer, diminuindo a quantidade de variáveis, né, chamando esse H de E menos R, o E menos R sendo H. Aqui chamaríamos essa diferença de altitudes de ΔH. Não é? Então, vamos analisar então, já reduzindo as variáveis, seria esse ΔH sendo uma função dessas variáveis D
Z, I, que é a altura do instrumento, O, a altura do sinal, e esse H, que é o efeito conjunto da curvatura e da refração atmosférica. Vamos tratar disso hoje. Nós vimos então nessa aula 8, na lei de propagação dos erros, né, que a variância desse desnível de ΔH vai ser dado por essa expressão que nós já revisitamos na aula passada. d-ρ de F, d-ρ de D ao quadrado, a variância dessa distância ao quadrado, mais d-ρ de F, d-ρ de Z ao quadrado, a variância de Z ao quadrado, mais d-ρ de F, d-ρ de I ao quadrado, a variância desse altura do instrumento ao quadrado, mais d-ρ de F, d-ρ de O ao quadrado, a variância da altura do sinal ao quadrado, mais d-ρ de F, d-ρ de H ao quadrado, a variância desse efeito conjunto da refração e da esfericidade. Então é esse aqui, é essa parcela que nós vamos tratar na aula de hoje. Depois, nas outras aulas, vamos analisar essas outras parcelas para chegar finalmente à variância do desnível, né? Então esse H, que é o efeito conjunto de I menos R, vimos então que ele é dado por essa expressão, D2 sobre 2R menos D2 sobre 2ρ. Gauss, lá em 1823, ele determinou uma relação entre o valor médio, né, entre esses raios de curvatura do raio luminoso e o raio de curvatura da Terra. Ele chegou à conclusão que, na média, esse raio de curvatura do raio luminoso era 7 vezes e meio o raio de curvatura da Terra, ali naquela região do levantamento. Chegou a essa conclusão. Então essa expressão aqui de H podia ser colocada assim: D2 sobre 2R menos D2 sobre 2 vezes 7,5R. E podemos botar D2 sobre 2R em evidência. H igual D2 sobre 2R 1 menos 1 sobre 7,5. Pronto. Gauss chamou a essa quantidade aqui, que isso aqui dá 0,13, ele chamou essa quantidade de coeficiente de refração, K. Então isso aqui ficou sendo um K. E esse K, que é o coeficiente de refração, ele é a razão entre aqui o R e o ρ. O ρ e o R, né? Não, entre o R e o ρ. 0,13, que dá 7 vezes e meio. Ele chamou isso de coeficiente de refração. Coeficiente de refração. Um coeficiente porque é uma razão entre duas grandezas da mesma espécie. E por que ele fez isso? Ele fez isso para analisar a variação do R. Em que medida essa variação do R interfere na variação de H? Quer dizer, esse H aqui o H ficou como sendo uma função do K. Quer dizer, o H, com esse
ficou sendo como uma função de K. Ficou então para analisar isso. E por que que ele fez isso? Ele queria analisar a variação do efeito da refração em função da variação da trajetória do raio luminoso, da curvatura. Ora, mas se ele fosse fazer esse estudo em termos do raio Rho, esse raio Rho, vocês estão vendo que ele é 7 vezes e meio o raio da Terra, seriam números muito grandes. E naquele tempo, em 1823, os recursos de cálculo não eram grandes. Lá eles trabalhavam com tábua de logaritmos, no caso do Gauss, de 7 decimais, e em trabalhos assim menos precisão com 5 decimais. Então vocês imaginem a quantidade de algarismos que teriam que se avaliar ali. Então olha a jogada que o Gauss fez. Ele criou esse coeficiente de refração e com isso ele ficou com a função em termos de K. Aí ele vai analisar a variação de K, que aí já é uma razão entre esses dois números grandes, mas uma razão, um número pequeno, fica com um número pequeno. Esse efeito da refração é uma coisa pequena, 3 significativos ali são mais do que suficientes, 3 ou 4 ou 2 na prática. Então veja a jogada que ele fez. Então foi fazer essa análise, né? Então nessa análise aqui, o H seria essa, né? A função seria essa, H seria igual a D2 sobre 2R, 1 menos K. Então essa é a função. Vai analisar então a variação de R, que efeito fará, como a variação desse R se propagará aqui. Mas ele precisava saber então qual era a incerteza desse R. Ora, a incerteza desse R, ele podia determinar. Eu já falei nas aulas anteriores a vocês que ele mediu uma quantidade muito grande de triângulos lá na Alemanha, naquele tempo era Prússia, daquela triangulação que ele fez do Reino de Hannover, e em 28 valores ele pôde levar lá o nivelamento geométrico para os vértices e determinou o valor do raio Rho. Bom, com esse valor do raio Rho e o raio da Terra naquela região, que é um valor matemático conhecido, ele determinou então uma razão, esse coeficiente de deformação. Então ele tinha um valor de K para cada raio Rho. Então ele tinha 28 valores de K. Desses 28 valores, dessa série, ele achou a média desses de 28 valores, o desvio padrão desses 8 valores, então, consequentemente, ele tinha a variação. Essa variação do K, chamar aqui de desvio padrão de K, é um K médio, né? É um K médio, ele achou o desvio padrão da média. Eu não vou botar barrado para poupar aqui a notação. Ele chegou a um valor que era igual a um quarto, isso era 1/4 do valor de K. Ora, 1/4 do valor de K, isso era 1/4 de 0,13, então o desvio padrão era 1/4 de 13, que é 0,032. 0,032 foi a incerteza de K, o desvio padrão da média aqui de K. Reparem que esse K não tem unidade. Não tem, porque o K não tem unidade. Porque o K é uma razão entre dois raios, o raio lá da Terra e do raio luminoso. Então são duas grandezas da mesma espécie, então é adimensional. Então esse K é adimensional. Então ele tem aqui o valor da incerteza. O valor dessa incerteza acarretará aqui que incerteza para o H. É isso que nós vamos determinar pela lei de propagação dos erros, nessa parte aqui, propagação dos erros. Então nós temos esse K e vamos determinar essa propagação. Esse K aqui, então, sigma de K, 0,032. Está ali direitinho. Bom, o H, então, é essa função. Ora, se nós temos a função, né? Se nós temos essa função, reparem que é uma parábola, né?
temos aqui o H e temos aqui o valor de K. Então, para um determinado valor de K, que no caso seria aquele K médio, teríamos aqui um valor de H. E para variação, essa variação aqui do K, esse K mais o sigma de K, aqui o K menos o sigma de K, teríamos aqui a variação, a propagação desse erro aqui nesse eixo, o sigma de H. Então, como se determina, já vimos lá, usamos o cálculo diferencial, que nos auxilia muito. Então, nós temos aqui que é como se fosse o conceito diferencial, né? A variância de H, essa variância de H ao quadrado, será igual a d ronde H, d ronde K, vezes o sigma ao quadrado, vezes o sigma de K ao quadrado. Pronto, o sigma de K ele tem, o cálculo determinou, então basta determinar a derivada parcial em relação a K. Ora, esse D aqui, nesse caso, ele funciona como um parâmetro. Essa função aqui, o D aqui vai funcionar como um parâmetro da curva. Ele é 1 para cada distância. Cada distância terá a sua parábola. Então, para cada exercício, nós vamos fazer um exercício no final, para cada exercício, para aquela distância, a parábola dessa incerteza, da propagação da curvatura, né, a variação da curvatura do raio luminoso, né, o efeito da refração tem um valor. Bom, então, aqui assim, então, a derivada, o derivando, né, em relação a K, a variável é K, isso é considerado constante, né? Então a constante não se altera na derivação, então d ronde H, d ronde K vai ser igual aqui ao D2, né? D2 sobre 2R, que não se varia, e aqui menos o sigma de K, que a variável é K, negativo menos sigma de K. Esse sinal só significa que vai variar em sentido contrário, né? Então eu vou considerar aqui, para achar o valor dessa derivada, eu vou botar um valor de uma distância aqui, já de um exercício que nós vamos resolver, em que a distância medida foi 5.624,80 metros de litinho. O raio da Terra, vamos adotar esse valor, 6.370 quilômetros, botando em metros, 1.000 metros, né, direitinho. Então reparem que essa derivada aqui, essa taxa de variação já pode ser perfeitamente calculada. Essa distância ao quadrado, duas vezes o valor do raio da Terra, e esse sigma de K é esse valor aqui. Então esse sigma de H, então, ó, extraindo a raiz quadrada aqui, ó, sigma de H, extraindo a raiz quadrada, d ronde H, d ronde K, sigma de K, extrair a raiz quadrada, substituindo esse valor obtido aqui, podem botar ele aqui, né, ficaria 5, botar em quilômetros, 5.624,80 ao quadrado, sobre 2 vezes 6.370, aqui eu botei em quilômetros, né? Então fica aqui quilômetros quadrado, aqui também quilômetro, 6.070 quilômetros, vezes o sigma, que é 0,032, vai dar um valor aqui. Reparem que quilômetro quadrado com quilômetro fica quilômetros, aqui não tem dimensão, o resultado sai em quilômetro, multiplicando por 1.000, fica em metros. E eu já vou botar o valor direto aqui do sigma de H, igual a 0,08 metros. Então a contribuição nesse H, propagação, né, a propagação da incerteza, devido à variação, né, desse coeficiente de refração, que é resultado da variação da curvatura do raio luminoso,
a contribuição dele lá nesse efeito conjunto aqui H, que está naquela expressão geral para calcular o ΔH, uma contribuição de 8 centímetros, lá devido à propagação dele, né? Reparem que não é de se jogar fora, e por isso que aquele método das visadas recíprocas simultâneas já melhora bem, porque já não leva em conta nem essa variação, nem essa incerteza lá que se pega. Então, para essa aula de hoje, nós vamos ficar por aqui. Então, vimos essa incerteza no desnível, né, do H, e na aula que vem, vamos analisar outra parcela, né? Outra parcela. Então, nós temos aqui a variância de ΔH seria igual d ronde lá, F d ronde d ao quadrado, sigma de d ao quadrado, mais, e assim por diante, d ronde F d ronde Z ao quadrado, sigma da distância zenital ao quadrado, mais d ronde F d ronde I ao quadrado, vezes a variância do I ao quadrado, d ronde F d ronde o tamanho do lado sinal ao quadrado, o sigma do sinal ao quadrado, mais, e isso aqui já aceitamos, essa nós já vimos, 0,08 metros. Chegamos a essa daqui, que é d ronde F, d ronde H ao quadrado, sigma desse H ao quadrado, essa aqui, direitinho. Então essa parcela, a contribuição dessa parcela, o efeito conjunto da refração da esfericidade, já está aqui. Nas outras aulas, vamos ver mais alguma dessas outras, de acordo com o tempo que nós pudermos gastar, e com isso ficamos aqui. Se vocês estão gostando das nossas aulas, vocês recomendam-nas para colegas seus, amigos seus, deem um like aí no nosso canal, e até a próxima, na próxima aula.